Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Perguntas da Especialidade. Hoje vamos falar sobre as doenças exantemáticas em pediatria, que é um tema da infecciologia. O meu nome é Margarida Caldeira, sou interna de dermatologia e se precisarem de alguma coisa estão à vontade para me contactar pelo meu e-mail ou então através da plataforma. Quem já estudou este tema sabe que é um tema muito extenso, com muitas patologias que podem parecer iguais, mas nesta aula vou tentar denotar as características principais de cada doença e como é que nós podemos adaptar estratégias para no exame conseguirmos chegar ao diagnóstico correto e o respectivo tratamento e etiologia. Este é um tema que é muito importante e saíram 5 perguntas na PNA de 2019 sobre doenças exantemáticas. Este é o índice da nossa aula. Vamos começar por uma breve introdução e de seguida vamos abordar os exantemas que são tratados na bibliografia de referência, nomeadamente os maculopapulares, os vesiculares e os bulhosos. De seguida vamos resolver os 5 casos clínicos da PNA 2019 e, por fim, vamos acabar com as principais take-home messages. Então, e começando por o que é o exantema? O exantema corresponde ao aparecimento súbito de lesões cutâneas difusas, ou seja, uma criança que de repente fica cheia de pápulas, de máculas, de manchas, de vesículas ou de bolhas que estão dispersas pelo corpo todo. Depois chamamos de um enantema, quando existe uma erupção nas membranas mucosas que frequentemente acompanham os exantemas. Os exantemas são uma causa muito frequente de ida à urgência pediátrica, o que pode causar alguma apreensão aos médicos que atendem estas crianças. Mas se soubermos as principais características dos exantemas e os sinais e sintomas que geralmente acompanham cada um, conseguimos chegar a um diagnóstico ou então pelo menos fazer um diagnóstico diferencial mais restrito. Quanto à causa, sabemos que a maioria dos exantemas em idade pediátrica são de causa infecciosa, tendo os vírus um papel absolutamente preponderante. Vocês vão ver que nesta aula a maioria dos agentes que vamos falar são os vírus e nas bactérias vamos falar essencialmente de duas, que são os Streptococcus pyogenes e os Staphylococcus aureus. Aqui temos uma classificação dos vários tipos de exantemas, consoante as lesões que encontramos. Os exantemas maculopapulares são os mais frequentes e os que existem em maior quantidade. Depois temos os exantemas vesiculares, como a varicela. Depois os exantemas bulhosos e os exantemas nodulares, que são menos frequentes e, por este motivo, não vamos falar sobre eles nesta aula, até porque maioritariamente não são causados por doenças infecciosas e o seu diagnóstico é difícil até mesmo para dermatologistas e pediatras experientes. Depois temos de ter atenção que, sendo a maioria dos exantemas de origem infecciosa, podem ter implicações a nível de saúde pública, nomeadamente na obrigatoriedade da evicção escolar. Há um decreto que determina quais as doenças de evicção escolar obrigatória, sendo que desta aula iremos falar da escarlatina, da rubéola e do sarampo, que são duas doenças preveníveis através da vacinação, e vamos falar também da varicela. Para se lembrarem das doenças de evicção escolar obrigatória desta aula, deixei-vos aqui esta mnemónica, que tem as iniciais das 4 patologias que obrigam à evicção escolar, que vamos falar nesta aula. Vamos então começar por abordar os exantemas maculopapulares, que incluem estas 8 entidades. Primeiro vamos perceber o que são máculas e pápulas, porque, apesar dos exantemas mais frequentes serem os maculopapulares, nem todos os exantemas são maculopapulares. Para sabermos as diferenças, temos de saber as lesões primárias dermatológicas. Portanto, as máculas são lesões cutâneas sem relevo, de conteúdo sólido e que têm dimensões inferiores a 1 cm, enquanto as pápulas são lesões com relevo, também de conteúdo sólido e com menos de 1 cm. Por vezes, as máculas e as pápulas podem confluir, como veem no caso aqui da mononucleose, e originar manchas ou placas, consoante tenham relevo ou não. Como os exantemas em geral, os exantemas maculopapulares também são maioritariamente causados por vírus, à exceção da escarlatina e do síndrome do choque tóxico. Como vimos, são causados pelas duas bactérias que falámos anteriormente, que são os Streptococcus pyogenes e os Staphylococcus aureus, e também a doença de Kawasaki, que é uma vasculite de etiologia ainda não conhecida. E que implicações práticas é que isto tem?
Como a maioria dos exantemas é de causa viral, a maioria vai causar febre e um síndrome gripal. Portanto, uma criança com mialgias, com mal-estar geral, com rinorreia. E, portanto, o tratamento de base é o tratamento sintomático. Vocês vão ver que, para quase todos os exantemas maculopapulares, o tratamento de base é o tratamento sintomático, à exceção das doenças de etiologia bacteriana ou então quando existem complicações. Portanto, não se esqueçam que a febre e um quadro tipo síndrome gripal são muito frequentes e como não temos nenhum tratamento dirigido, normalmente não tratamos com antivirais, a base é o tratamento dos sintomas usando o paracetamol ou ibuprofeno como antipiréticos e analgésicos ou então os antihistamínicos caso os doentes tenham prurido. Em termos da sua evolução temporal, vão ver que a maioria dos exantemas maculopapulares tem um curso que se começa com pródromos, que, como vimos anteriormente, frequentemente incluem febre e um quadro tipo síndrome gripal. Depois desta fase, geralmente surge o exantema, podendo ou não ter complicações, que são mais frequentes em algumas patologias do que noutras, como vamos ver a seguir, e segue-se habitualmente a resolução do quadro. Em relação às idades e à epidemiologia, devemos sempre avaliar um cumprimento do Plano Nacional de Vacinação das Crianças. Isto é uma coisa que nós vamos ver mais à frente numa parte que eu intitulei de Pensar em Exame. Vamos ver que o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação é a primeira coisa em que nós devemos pensar. Caso o PNV não esteja atualizado, devemos obrigatoriamente pensar no sarampo e na rubéola, que são duas patologias altamente preveníveis através da vacina VASPR. Quando temos um lactente com um exantema maculopapular, o exantema súbito ou sexta doença e a doença de Kawasaki são as principais hipóteses, podendo esta última afetar ainda as crianças em idade pré-escolar, apesar do pico de incidência ser entre os 6 e os 24 meses de idade. A escarlatina pode afetar crianças em idade pré-escolar ou escolar, sendo infrequente em crianças com menos de 2-3 anos. Nas crianças em idade escolar, podemos também encontrar o eritema infeccioso, ou quinta doença, que é causada pelo parvovírus B19. Se estivermos perante um adolescente com um exantema maculopapular, o mais provável é poder tratar-se de uma mononucleose infecciosa, visto que é o grupo etário que mais frequentemente tem exantema quando tem esta doença. As raparigas adolescentes têm maior risco do síndrome do choque tóxico estafilocócico, devido à associação desta doença com o uso de tampões menstruais, como vamos ver mais à frente. Vamos então começar por ver cada uma destas entidades, começando pelo sarampo. O sarampo é uma doença causada pelo vírus do sarampo, que tem elevada contagiosidade. Costuma dizer-se que se alguém num avião tem sarampo, então toda a gente que estava naquele avião tem contacto com o vírus. Este agente é altamente prevenível através da vacinação e cabe-nos a nós, como profissionais de saúde, sempre promover a vacinação. A vacina que cobre o sarampo é a VASPR, que é dada em 2 doses, aos 12 meses e aos 5 anos. Em crianças mais novas ou ainda com a vacinação incompleta, que só fica completa então aos 5 anos, é de extrema importância a imunidade de grupo, de modo a que, mesmo estas crianças que ainda não estão vacinadas, não entrem em contacto com o vírus, o que acontece se todas as outras pessoas à sua volta estiverem vacinadas, que é o conceito da imunidade de grupo. Em relação ao quadro do sarampo, a fase prodrómica inclui febre, tosse e conjuntivite, que são os sintomas gerais de um síndrome gripal, como tínhamos visto anteriormente, mas nesta fase encontramos alterações que são patognomónicas de sarampo, que são as manchas de Koplik. E o que é que são as manchas de Koplik? As manchas de Koplik são máculas esbranquiçadas com base eritematosa que se encontram na mucosa oral, a nível do primeiro e do segundo molar. Se as encontrarmos, então é certo e sabido que aquela criança tem sarampo, porque estes são achados patognomónicos. Se há uma coisa que eu gostava que vocês retivessem do sarampo é as manchas de Koplik, porque se nós virmos manchas de Koplik, então é inequívoco, temos 100% de certeza que aquela criança tem sarampo. Passada a fase prodrómica, a criança inicia um exantema maculopapular que se inicia na região retroauricular, portanto perto da orelha, e depois tem progressão cefalocaudal. Ou seja, costuma dizer-se que o sarampo entra pela cabeça e sai pelos pés, devido então a esta progressão cefalocaudal.
Como sabem, o sarampo pode ter algumas complicações, daí a sua potencial gravidade e a importância da sua prevenção através da vacina. A sobreinfecção bacteriana é a complicação mais frequente, sendo a pneumonia bacteriana a causa mais frequente de morte. Outras complicações que podem encontrar são a otite média aguda, a reativação de tuberculose pulmonar e alterações neurológicas como a meningite ou a encefalite. Aqui temos mais umas imagens do exantema maculopapular do sarampo. Não se esqueçam que são máculas e pápulas que se iniciam atrás da orelha e que têm depois uma progressão cefalocaudal. Na imagem da direita podem ver mais um exemplo das manchas de Koplik e não se esqueçam, são patognomónicas de sarampo e que ocorrem na fase prodrómica, ou seja, antes do exantema, e que se as encontrarem, então é certo e sabido que aquela criança tem sarampo. Em relação ao tratamento, devido à elevada contagiosidade, os doentes com sarampo devem ficar em isolamento e não podem ir à escola. E o tratamento sintomático é a base do tratamento em doentes que não têm complicações. Caso existam complicações, estes doentes têm de ficar internados num quarto de isolamento com pressão negativa, que existe geralmente nos hospitais que têm serviço de infecciologia pediátrica, e podem ser tratados com vitamina A e ribavirina, que é um agente antiviral também usado, que também já foi usado na hepatite C e que demonstrou alguma eficácia nos casos mais graves de sarampo. Terminamos então o sarampo e vamos falar sobre a escarlatina. A escarlatina é uma complicação não supurativa da amigdalite causada por streptococcus pyogenes do grupo A, que afeta tipicamente as crianças acima dos 2 anos, portanto, em idade pré-escolar e idade escolar. Ou seja, existem algumas crianças que têm amigdalite por streptococcus pyogenes que produzem algumas toxinas que depois causam a escarlatina. Existe uma norma da DGS sobre o tratamento da amigdalite em crianças que diz que não podemos adivinhar qual o diagnóstico etiológico apenas com base nos achados clínicos, à exceção, atenção, na presença de sinais e sintomas de etiologia viral, que indicam etiologia viral, ou então na presença do exantema típico da escarlatina, que indica que aquela amigdalite tem obrigatoriamente etiologia streptocócica. Ou seja, quando temos um doente com uma amigdalite e com um exantema típico de escarlatina, não é necessário nenhum teste diagnóstico etiológico, porque nós já sabemos que o agente que causa isto é o Streptococcus pyogenes. Em relação à evolução temporal da escarlatina, a fase prodrómica tem aquele quadro que já falámos, como a febre e síndrome gripal, bem como a amigdalite não específica. Poucos dias depois, inicia-se um exantema micropapular, ou seja, com pápulas, não se esqueçam, tem relevo, que são muito pequeninas, de tal modo que quando se passa à mão tem uma textura áspera, tipo lixa. Este exantema é tipicamente mais intenso nas pregas cutâneas, nomeadamente na região axilar e na região inguinal, denominando-se de linhas de Pastia. Os doentes têm ainda um enantema, portanto, digamos um exantema das mucosas, e podemos encontrar a típica língua em framboesa. Passados 7 dias do início do exantema, os doentes iniciam descamação das mãos e dos pés, que também vamos encontrar na doença de Kawasaki, à semelhança da língua em framboesa, que também encontramos na doença de Kawasaki. Em relação às complicações, pode ocorrer febre reumática ou glomerulonefrite pós-infecciosa, dependendo da estirpe de Streptococcus pyogenes que estivermos a falar. Em relação ao tratamento da escarlatina, temos de tratar a infecção de base, não é? Porque, como vimos, esta é uma complicação da amigdalite por Streptococcus pyogenes. Voltando à norma de orientação clínica que tínhamos visto no início, que diz que a primeira linha no tratamento da amigdalite aguda por Streptococcus pyogenes do grupo A é a amoxicilina, na dose de 50 mg por quilo por dia, de 12 em 12 horas durante 10 dias. Só pensamos em usar penicilina caso haja uma baixa adesão ao tratamento com amoxicilina, caso haja intolerância oral, por exemplo, uma criança que esteja a vomitar desalmadamente não vai conseguir tomar comprimidos, ou então quando temos uns pais menos cumpridores. Portanto, não se esqueçam, a escarlatina é uma complicação cutânea da amigdalite por Streptococcus pyogenes, não precisa de exames diagnósticos porque o próprio exantema é específico da etiologia streptocócica
É um exantema micropapular, tipo lixa, que afeta mais as regiões das pregas cutâneas e a primeira linha do tratamento é a amoxicilina 50 mg por quilo por dia. Só pensamos na penicilina injetável, caso exista má adesão ou intolerância oral. Terminamos a escarlatina e vamos agora falar sobre a rubéola. A rubéola é causada pelo vírus rubéola, muito original, sendo uma patologia de diagnóstico difícil, não só porque é um quadro inespecífico e ténue, mas também porque é, felizmente, um caso raro. Consequentemente, o seu diagnóstico passa muito frequentemente pelo doseamento da IgM específica. Tal como o sarampo, esta é uma doença altamente prevenível através da vacinação, que no caso do sarampo e da rubéola é a mesma vacina, a vacina VASPR, que vimos que se dava aos 12 meses e aos 5 anos. À semelhança do sarampo, a rubéola é também uma doença de evicção escolar obrigatória. Em relação à evolução temporal, temos mais uma vez uma altura prodrómica com o síndrome gripal e aqui destacamos as adenopatias dolorosas, que são mais frequentemente a nível occipital, retroauricular e cervical, como podemos ver aqui nesta imagem da esquerda. Na fase do exantema, temos um exantema muito parecido com o do sarampo, que tem uma progressão também cefalocaudal, mas que desaparece mais rapidamente. Em relação às complicações, a rubéola adquirida após o parto não tem grandes complicações, sendo o grande problema da rubéola quando é adquirida in utero, podendo causar muitas malformações, como surdez neurosensorial, alterações oculares, cardíacas e neurológicas. O tratamento da rubéola adquirida no período pós-natal é puramente sintomático. Aqui deixo-vos uma tabela que compara os principais aspectos entre o sarampo e a rubéola. Não se esqueçam que na fase prodrómica do sarampo encontramos as manchas de Koplik, que são patognomónicas e encontramos-las na cavidade oral. Em ambas as patologias, a progressão do exantema é cefalocaudal, desaparecendo mais rápido na rubéola. Agora vamos falar do eritema infeccioso ou quinta doença. O eritema infeccioso ou quinta doença é causado pelo parvovírus B19, que afeta maioritariamente as crianças em idade escolar. O diagnóstico é clínico, com base nos achados físicos, mas pode depois ser confirmado através de IgM específica. Importa dizer que a maioria dos doentes não desenvolvem exantema, podendo só ter um quadro tipo um síndrome gripal, mas quando aparece um exantema, eles nunca têm febre nesta fase. Ou seja, se virem uma criança em idade escolar com um exantema e com febre, não é certamente a quinta doença. Temos de pensar noutros diagnósticos, nomeadamente na escarlatina que vimos há bocado. A quinta doença, quando causa exantema, a criança já não tem febre. Em relação aos achados físicos nesta doença, temos uma fase prodrómica geral, como já vimos anteriormente, a que depois se segue um exantema maculopapular, que tem uma distribuição típica na fase, como se a criança tivesse sido esbofeteada. Para não se esquecerem que a cara esbofeteada está associada à quinta doença, que isto é também uma coisa característica que eu gostava que vocês se lembrassem, lembrem-se que damos uma chapada com os 5 dedos que temos na mão, logo está associado à quinta doença. Este exantema afeta especialmente o tronco e as superfícies de extensão, sendo numa fase inicial de forma maculopapular e que depois adquire características mais reticulares. Não se esqueçam então que na fase do exantema nunca há febre e que é típica a cara esbofeteada. Em relação às complicações, o parvovírus B19 pode causar um quadro generalizado de poliartrite ou artralgias. A nível da medula óssea, pode causar aplasia medular ou aplasia eritroide pura. Temos aqui mais 2 imagens da quinta doença. Não se esqueçam então da cara esbofeteada, não é? Nós damos uma chapada com as mãos e as mãos têm 5 dedos, logo a cara esbofeteada está associada à quinta doença. Na imagem da direita podemos ver o exantema quando já está numa fase de resolução e adquire uma forma mais reticular. Em relação ao tratamento da quinta doença, o eritema infeccioso, como é uma infecção pelo parvovírus B19, o tratamento é sintomático, como temos visto até agora. Caso haja complicações como miocardite ou doentes que sejam imunodeprimidos, então devemos tratar com imunoglobulina polivalente.
Vamos agora falar do exantema súbito ou sexta doença. Esta doença é causada pela primo-infecção pelo vírus herpes humano 6, que é mais frequentemente, ou então pelo vírus herpes humano 7. É uma doença que afeta tipicamente lactentes. Portanto, se nós vimos um bebê todo sarapintado de máculas e pápulas, temos de pensar obrigatoriamente numa sexta doença ou exantema súbito, ou então na doença de Kawasaki, como vamos ver mais à frente. Em relação ao curso clínico, já sabem que existe sempre um síndrome gripal associado, apesar destes doentes terem geralmente um bom estado geral associado. O exantema tem máculas e pápulas não confluentes, ou seja, elas não se juntam muito, que afetam especialmente o tronco e os membros superiores. Em relação às complicações, como o exantema súbito ocorre em crianças pequenas e pode cursar com febre alta, a convulsão febril é a complicação mais frequente. O tratamento, como estamos perante uma infecção antiviral, é, como temos visto até agora, sintomático. Deixo-vos aqui uma tabela que compara a quinta e a sexta doença, ou eritema infeccioso e exantema súbito, respectivamente. São duas doenças que são muito fáceis de baralhar porque têm nomes parecidos, e são a quinta e a sexta, o eritema e o exantema. Mas penso que com estas mnemónicas que vos deixo, se torna mais fácil de distinguir. Portanto, primeiro, associar a quinta doença com eritema infeccioso e sexta doença com exantema súbito pode ser confuso, e no exame podem pôr só quinta doença ou só sexta doença, mas aqui é fácil porque felizmente estão por ordem alfabética. Portanto, a quinta doença é o eritema infeccioso e a sexta doença é o exantema súbito. Depois, qual é que é causada pelo quê? Se decorarmos a mnemónica de o meu ex de exantema, era muito imaturo, portanto, um lactente, e tinha herpes. Portanto, o meu ex era muito imaturo e tinha herpes, por isso é que ele é ex e já não é atual. Portanto, o meu ex era muito imaturo, portanto era uma criança e tinha herpes, porque isto é causado pelo vírus herpes humano 6 mais frequentemente. Em relação ao eritema infeccioso, não se esqueçam da cara esbofeteada. Nós damos uma chapada com a nossa mão, que tem 5 dedos, logo a chapada está associada à quinta doença. Vamos agora falar sobre a mononucleose infecciosa. A mononucleose infecciosa clássica é uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr. Existem outros vírus que podem causar um síndrome mononucleose-like, como o citomegalovírus ou o HIV. O EBV infecta os linfócitos B, causando a sua proliferação nos órgãos linfóides. E, portanto, nestes doentes podemos encontrar adenopatias, esplenomegália e hipertrofia amigdalina, que são órgãos linfóides que proliferam, consequentemente, à infecção pelo EBV. Sabe-se que este vírus está também associado a algumas doenças linfoproliferativas, como, por exemplo, o linfoma de Burkitt. A clínica da mononucleose infecciosa varia consoante a idade, sendo os lactentes mais frequentemente assintomáticos e os adolescentes, como são mais drama queens, vamos pensar assim, costumam ter o quadro clínico mais completo, mais florido, incluindo o exantema. O exantema, no entanto, não aparece em todos os doentes, mas se estes doentes erradamente tomarem um antibiótico beta-lactâmico como a amoxicilina ou a ampicilina, a probabilidade do exantema sobe para os 80%. E como estes doentes têm frequentemente hipertrofia amigdalina associada a um síndrome gripal, então podem muito facilmente ser erradamente diagnosticados com uma amigdalite aguda e ser medicados com um destes medicamentos, aparecendo posteriormente o exantema da mononucleose. Em relação à evolução temporal, a mononucleose tem geralmente um quadro arrastado de cansaço, mal-estar, mialgias, febre, adenopatias, esplenomegália e amigdalite exudativa, que, como disse anteriormente, pode ser erradamente diagnosticada como bacteriana e medicada com antibióticos beta-lactâmicos. Portanto, aqui nos pródromos temos o resultado da proliferação dos órgãos linfóides causada pelo EBV. O exantema, como falámos, é muito mais frequente se os doentes tiverem sido medicados com um antibiótico beta-lactâmico, como a amoxicilina ou a ampicilina, originando-se um exantema maculopapular confluente que pode ser generalizado. Quanto a complicações da mononucleose infecciosa, pode ocorrer ruptura esplénica devido à esplenomegália, obstrução da via aérea pela proliferação do tecido linfóide faríngeo,
anemia hemolítica ou doenças linfoproliferativas, como vimos anteriormente. Em relação ao diagnóstico, este é maioritariamente clínico, mas podemos fazer uma confirmação laboratorial, encontrando-se linfocitose com linfócitos atípicos, que vemos nesta imagem aqui da direita. Os anticorpos heterófilos podem ser positivos em crianças com mais de 5 anos, mas é o IgM contra o antigênio da cápside viral que é o mais útil para determinar a infecção aguda. Podemos também verificar um aumento das transaminases, como a ALT e a AST. O tratamento de base é sintomático, mas podemos ter de recorrer a corticoides ou a ciclovir em casos mais graves. Agora vamos falar sobre um exantema maculopapular que pode ser mortal, que é o síndrome do choque tóxico. O síndrome do choque tóxico é causado por estirpes específicas de Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus, que são produtores de exotoxinas que funcionam como superantigénios. Estes superantigénios estimulam os linfócitos T, causando uma expansão tão grande como a produção tão grande de citocinas, que causa vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, causando extravasamento de fluidos e de proteínas do compartimento intra para o compartimento extravascular, causando choque com hipotensão, hipoalbuminémia, isto devido às perdas proteicas. E não se esqueçam, está no nome da doença, portanto chama-se síndrome do choque tóxico. Estas crianças rapidamente evoluem para um choque com hipotensão arterial, sinais de má perfusão periférica, como por exemplo o aumento do tempo de perfusão capilar ou a presença de livedo reticular, sendo que habitualmente as crianças têm um aspecto doente, têm um ar doente. Quanto à origem destas bactérias, o Streptococcus pyogenes pode ter origem em tudo o que são infecções da pele e tecidos moles, mas também numa amigdalite ou numa otite média aguda. A mortalidade do síndrome do choque tóxico streptocócico pode ser até 30%. Não se esqueçam que o Streptococcus pyogenes é pior porque tem maior mortalidade, portanto, pyogenes é pior. O Staphylococcus aureus foi muito associado ao uso de tampões menstruais, tendo sido até descritos casos de infecções mensais e recorrentes devido ao uso de tampões. No entanto, podem ter também origem noutras feridas, nomeadamente as feridas cutâneas, queimaduras, feridas cirúrgicas ou até osteomielite. A mortalidade, como podem ver, é inferior à dos Streptococcus pyogenes. Quanto à clínica, temos um doente com um quadro generalizado e inespecífico, com febre, exantema, hiperemia conjuntival, enantema, mialgias, mas aquilo que distingue este síndrome de tal forma que até está no seu nome é o choque, é a hipotensão arterial, que tínhamos visto que era devido à vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar, que falámos anteriormente, mas não se esqueçam, chama-se síndrome do choque tóxico. Estes doentes entram em choque. Temos aqui uma tabela infindável com os critérios de diagnóstico do síndrome do choque tóxico streptocócico e estafilocócico, mas felizmente estes critérios são usados para fins epidemiológicos e não clínicos, pelo que não temos que os saber. No entanto, aconselho a lerem para darem uma olhadela e verem o quão grave este síndrome pode ser, com um envolvimento multiorgânico que pode levar à falência de órgão múltipla e morte. Quando suspeitamos de um síndrome de choque tóxico, devemos escolher culturas de todos os locais possíveis, tendo em conta o doente e o quadro que nos é apresentado. E então não se esqueçam que um doente com um exantema maculopapular que se apresente com mau estado geral, com choque, com disfunção orgânica múltipla, então tem de nos soar uma campainha no nosso cérebro para a possibilidade do síndrome de choque tóxico. Como esta é uma patologia grave e potencialmente fatal, estes doentes devem ser admitidos nos cuidados intensivos para o tratamento do choque com fluidos e suporte vasopressor, como por exemplo com aminas, caso o choque seja refratário ao volume. Não se esqueçam que num doente com choque, o primordial é a fluidoterapia. Portanto, nós temos primeiro que reverter o choque e o choque primeiro reverte-se ou tenta-se reverter com fluidoterapia. De seguida, devemos iniciar antibioterapia de largo espectro para cobrir os Streptococcus pyogenes e os Staphylococcus aureus, que são dois agentes gram-positivos, pelo que usamos a combinação de vancomicina, a cefotaxima e um inibidor da síntese proteica como o linezolide ou a clindamicina. Quando tivermos os resultados das culturas e do TSA, então depois ajustamos a antibioterapia consoante os resultados. Mas até lá, temos sempre de manter um doente com uma cobertura antibiótica de largo espectro para impedir a progressão da doença. E pronto, terminamos o síndrome do choque tóxico e vamos agora passar para o último exantema maculopapular, que é a doença de Kawasaki.
A doença de Kawasaki é a única doença que falámos até agora que não tem uma etiologia infecciosa definida. Trata-se de uma vasculite sistémica com provável desencadeante infeccioso, mas que ainda não foi demonstrado. É uma patologia que tem uma incidência máxima entre os 6 e os 24 meses de vida, ocorrendo especialmente em rapazes. Portanto, Kawasaki, não se esqueçam, afeta bebés, afeta lactentes. O grande problema da doença de Kawasaki são as dilatações e os aneurismas coronários, que, se não fizermos o tratamento adequado e de forma atempada, podem ocorrer em até 20% dos doentes. Em termos de achados clínicos, o que encontramos é uma criança com febre e com um conjunto de achados que são inespecíficos e que alguns deles até já vimos em patologias que falámos hoje, nomeadamente a conjuntivite, que vimos que também havia no sarampo, o edema das mãos e dos pés e a descamação, que tínhamos visto que podia acontecer na escarlatina, as adenopatias, como na rubéola ou na mononucleose, e o enantema ou língua em morango, como tínhamos visto na escarlatina. Há um achado muito típico, que é o eritema intenso na região da fralda, que esse não tínhamos visto em nenhuma das patologias anteriores. A mnemónica que podemos arranjar aqui é o CREAM, portanto, que é um acrónimo para as iniciais dos sintomas, portanto, C-R-E-A-M. E onde é que as crianças pequenas põem tipicamente creme? É na região da fralda. Portanto, se nos lembrarmos desta mnemónica e do local onde mais frequentemente as crianças pequenas, que não se esqueçam, são as principais afetadas pela doença de Kawasaki, onde é que estas crianças põem creme, então já nos conseguimos lembrar de vários aspectos clínicos desta patologia. Portanto, não se esqueçam, a doença de Kawasaki afeta bebés, os sintomas são o CREAM, portanto conjuntivite, rash, edema das mãos e dos pés, com ou eritema ou descamação, adenopatias e envolvimento das mucosas. E onde é que as crianças põem o creme, onde é que os bebés tipicamente colocam o creme, é na zona da fralda. Isto para nos lembrarmos que o eritema intenso na zona da fralda é então típico da doença de Kawasaki. Os critérios de diagnóstico da doença de Kawasaki são os sintomas que tínhamos falado previamente, sendo que temos de ter uma criança com um quadro febril de pelo menos 5 dias e 4 dos seguintes sintomas acompanhantes, que nós já tínhamos visto anteriormente. Portanto, a conjuntivite, o racho ou o exantema, eritema, edema ou descamação das mãos ou dos pés, adenopatias e envolvimento da mucosa orolabial. Se o doente tiver dilatações coronárias, que são um achado específico da doença de Kawasaki, então neste caso aceitam-se menos critérios para fazer o diagnóstico. Estes doentes, por terem uma doença sistémica, têm diversas alterações laboratoriais que são inespecíficas, nomeadamente o aumento das transaminases e dos parâmetros de colestase, aumento dos parâmetros inflamatórios, com leucocitose e neutrofilia, aumento da PCR e da procalcitonina, e também aumento do BNP e do NT-proBNP, que são marcadores de stress miocárdico e que podem ocorrer caso exista envolvimento coronário. Aqui temos mais imagens da doença de Kawasaki para vocês se familiarizarem com os achados. Portanto, podemos ter um edema e eritema das mãos, descamação a nível das mãos e dos pés, o exantema maculopapular, eritema na região da fralda, que, não se esqueçam, era um achado típico da doença de Kawasaki, enantema das mucosas e a língua em morango, que também tínhamos visto que acontecia na escarlatina, e o envolvimento ocular com conjuntivite. Portanto, não se esqueçam, a mnemónica para os achados clínicos na doença de Kawasaki é o CREAM, portanto, C de conjuntivite, R de rash, E de envolvimento das mãos com edema, eritema e descamação, A de adenopatias e M de envolvimento das mucosas. O tratamento da doença de Kawasaki deve ser instituído o mais rapidamente possível, sendo que se for iniciado mais de 10 dias após o início da febre, então já não se diminui a ocorrência de alterações coronárias. Estes doentes devem ser internados e devem iniciar imediatamente imunoglobulina G endovenosa, que é o componente fundamental do tratamento. Estes doentes devem ser medicados com ácido acetilsalicílico, mais frequentemente conhecido como aspirina, devido à sua função antiagregante plaquetária, devendo ser evitado o ibuprofeno, devido aos efeitos antagónicos na antiagregação plaquetária causada pela aspirina. Os corticoides, como a prednisolona, só devem ser dados em situações de doença grave, como a doença coronária ao diagnóstico, o síndrome hemofagocítico, em crianças mais pequenas ou então em casos refratários. Deixo-vos aqui o algoritmo de tratamento da doença de Kawasaki, em que podem ver que o primeiro passo, e não se esqueçam que é o mais fundamental, é começar a imunoglobulina G endovenosa.
penso que a segunda e a terceira linha do tratamento não é tão interessante. Não se esqueçam, a primeira linha é de facto a imunoglobulina. Depois deixo-vos aqui uma tabela com todas as patologias que causam exantemas maculopapulares que falámos, para ficarem com a matéria resumida. Ok, e agora como é que nós podemos aplicar aquilo que aprendemos de forma a conseguirmos acertar o diagnóstico no exame? Portanto, aparece-nos um caso de um doente com exantema maculopapular e em que é que nós devemos pensar? A primeira coisa que devemos ver é se o doente tem ou não o Plano Nacional de Vacinação atualizado, ou no caso de serem de crianças pequenas com menos de 12 meses, que ainda não fizeram a primeira dose da VASPR, que inclui o sarampo e a rubéola, como tínhamos visto, então temos de ver se contactaram com alguém que não tenha o PNV atualizado. Caso não esteja atualizado ou tenham tido este tipo de contacto, então temos obrigatoriamente de pensar no sarampo e na rubéola. No sarampo não se esqueçam das manchas de Koplik, que são patognomónicas, que são máculas esbranquiçadas na mucosa oral a nível dos dentes molares. A rubéola tem mais adenopatias cervicais dolorosas. Tanto o exantema do sarampo como o da rubéola têm a progressão cefalocaudal, mas o da rubéola desaparece mais rapidamente. Se o doente tiver o PNV atualizado, então a segunda coisa que devemos procurar é se tem ou não mau estado geral, ou se está hipotenso, ou se tem sinais de má perfusão periférica. Se tiver alguma destas coisas, então temos de pensar no síndrome do choque tóxico, que, não se esqueçam, está no nome, cursa com choque hipovolémico, choque tem hipotensão, e que tem de ser tratado inicialmente com fluidoterapia e depois com antibioterapia de largo espectro. Se a criança tiver um bom estado geral, então vamos pensar na idade. Se for um lactente, então pode ser um exantema súbito ou sexta doença. Não se esqueçam daquela mnemónica do o meu ex era muito imaturo, portanto era um lactente, e tinha herpes. Portanto, o exantema afeta lactentes e é causado pelo vírus herpes humano 6. Sendo que estas crianças apresentam geralmente um bom estado geral, portanto são bebés que estão todos pintalgados, com máculas e pápulas, mas que se estão a rir e mantêm os mesmos comportamentos de bebê. Isto ao contrário dos lactentes, que têm a doença de Kawasaki, que não se esqueçam da mnemónica do CREAM, portanto conjuntivite, racha, edema, eritema ou descamação das mãos ou dos pés, adenopatias e mucosa orolabial afetada, podendo ter a língua em morango. E onde é que nós aplicamos o creme nos lactentes? É na zona da fralda. Isto para nos fazer lembrar que o eritema da região da fralda é um achado típico, mas não faz parte dos critérios de diagnóstico da doença de Kawasaki. Não se esqueçam que o tratamento fundamental da doença de Kawasaki é a imunoglobulina. Se tivermos uma criança em idade escolar, então podemos ter uma criança com um eritema infeccioso ou quinta doença, que era causada pelo parvovírus B19, e não se esqueçam da mnemónica da chapada com uma mão que tem 5 dedos, portanto estas crianças têm a chamada cara esbofeteada e já não têm febre no momento do exantema. Pelo contrário, as crianças com escarlatina, que é uma complicação da amigdalite por Streptococcus pyogenes, têm febre, que pode ser alta, e têm um rache micropapular, que ao toque parece tipo lixa e que é mais acentuado nas zonas de prega cutânea, originando as chamadas linhas de Pastia. Trata-se preferencialmente com amoxicilina 50 mg por quilo por dia durante 10 dias, ou então com penicilina caso exista má adesão, ou então a criança não tenha via oral, como por exemplo se estiver a vomitar. Caso estejamos perante um adolescente com um exantema maculopapular, então o mais provável é tratar-se de uma mononucleose infecciosa, que é a infecção causada pelo vírus Epstein-Barr e que causa a proliferação dos tecidos linfóides. Portanto, estes doentes têm adenopatias, têm hipertrofia amigdalina, esplenomegalia, astenia e febre, e o exantema ocorre especialmente após a toma de amoxicilina ou ampicilina, que são 2 antibióticos do grupo dos beta-lactâmicos. Muito bem, agora vamos então pôr em prática aquilo que aprendemos com um caso clínico. Sugiro que parem aqui a apresentação e leiam o caso com calma e sublinhem a informação que vos parece mais importante. Eu vou avançando para o slide seguinte, onde já tenho a informação importante destacada. Portanto, temos aqui o João, um menino de 9 meses, que vem à consulta por manchinhas no corpo, por febre alta, que precedeu o quadro cutâneo. Então, qual é que era a primeira coisa que eu disse que nós tínhamos de ver? Era o PNV. Diz que o João tem o PNV atualizado, mas não se esqueçam que a vacina da rubéola e do sarampo só é dada aos 12 meses. Mas não nos falam em contactos de risco, portanto podemos passar esta parte à frente. A segunda coisa que tínhamos de ver era se tinha bom estado geral ou hipotensão ou outros sinais de má perfusão periférica.
E aqui dizem-nos que o João está bem disposto, tem apetite mantido e tem vontade de brincar. Portanto, agora tínhamos de avançar para a idade. Tratando-se de um lactente, tínhamos a hipótese de ser um exantema súbito, ou sexta doença, ou então a doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki tinha todos aqueles critérios que eram o CREAM, portanto não se esqueçam, é conjuntivite, rash, edema, eritema ou descamação das mãos ou dos pés, adenopatias e mucosa orolabial afetada. Aqui não nos falam de nenhuma destas alterações, portanto podemos excluir o diagnóstico de doença de Kawasaki. Sobra-nos então o exantema súbito ou sexta doença, cuja mnemónica era, não se esqueçam, o meu ex de exantema, era muito imaturo, portanto são lactentes, e tinha herpes, por isso é que ele é ex e já não é atual. Portanto, o diagnóstico aqui é de um exantema súbito ou sexta doença e o micro-organismo que causou o quadro foi então o vírus herpes humano 6, sendo esta a resposta correta. E pronto, terminamos então os exantemas maculopapulares e vamos falar dos exantemas vesiculares. Dentro destas entidades, a varicela é de longe o mais importante. Tal como fizemos nos exantemas maculopapulares, em que vimos o que eram as máculas e as pápulas, vamos agora ver o que são as vesículas, que são umas das lesões primárias cutâneas em dermatologia. As vesículas são então lesões com relevo de conteúdo líquido com dimensões com menos de 1 cm. Vamos ver de seguida nos exantemas bolhosos que as bolhas são também lesões com relevo de conteúdo líquido, mas que têm mais do que 1 cm. Portanto, podemos pensar nas vesículas como bolinhas pequeninas. Aqui deixo-vos algumas imagens de doenças vesiculares em que devemos pensar imediatamente nos vírus do grupo herpes. Tal como nos exantemas maculopapulares, os exantemas vesiculares são principalmente causados por vírus, especialmente vírus da família herpes. E, portanto, falando sucintamente deste grupo de vírus que é tão importante, inclui estes 8 vírus, sendo muitos deles abordados nesta aula. Todos os vírus da família herpes seguem a sequência patogénica de infecção primária ou primo-infecção, seguida de um período de latência e depois alturas de reativação do vírus com novas lesões cutâneas. Em geral, na maioria das infecções pelo vírus herpes, o tratamento é sintomático, sendo os antivirais como o aciclovir ou o valaciclovir reservado para situações em que há complicações, ou então em doentes que são imunocomprometidos ou que têm doenças crónicas. Vamos então começar por falar na varicela, que é o exantema vesicular mais importante. Então, a varicela corresponde à primo-infecção, portanto, o primeiro contacto com o vírus varicela zoster. Este vírus, tal como o nome indica, é responsável pela varicela, que é então a primo-infecção, e pelo quadro de herpes zoster, que corresponde à reativação e que vamos abordar de seguida. Este é um vírus também de elevada contagiosidade através das vias aéreas e por contacto direto com as lesões. A varicela inicia-se então com um quadro prodrómico com febre baixa, astenia, anorexia e adenopatias, seguindo-se o início de um exantema muito pruriginoso, portanto as crianças estão-se sempre a coçar, e não confluente, ou seja, as vesículas estão cada uma sozinha no seu canto, raramente se juntam. Este exantema inicia-se no couro cabeludo e na face e depois tem uma disseminação para o tronco e para os membros. E lembrem-se, onde é que nós também já tínhamos falado nesta disseminação cefalocaudal? Foi quando falámos no sarampo e na rubéola. E, portanto, na varicela, as lesões começam com pequenas pápulas ou máculas que depois se transformam em vesículas que posteriormente rompem e originam crostas, como podem ver nesta imagem que demonstra a evolução da mesma lesão de varicela ao longo do tempo. Como as lesões de varicela vão aparecendo em timings diferentes, os doentes ficam com várias lesões disseminadas e em estadios diferentes, ou seja, podem ter algumas que ainda são máculas, outras que já são vesículas, outras que já são úlceras porque já romperam e outras que já são crostas. Portanto, quando vemos um caso de uma criança com várias lesões em diferentes estadios de desenvolvimento, é obrigatório pensarmos em varicela, porque este é um achado típico. Estes doentes também podem ter envolvimento das mucosas, como a mucosa oral ou genital, causando úlceras dolorosas.
Aqui temos algumas imagens de varicela, onde podemos ver na pele o aparecimento de várias lesões diferentes. Não se esqueçam que a coexistência de lesões em vários estadios de desenvolvimento é típico da varicela. E, por exemplo, aqui nesta imagem da esquerda nós vemos vesículas, vemos crostas, vemos pústulas, vemos pápulas, vemos máculas. Portanto, isto é muito característico da varicela. Na imagem da direita vemos uma úlcera a nível da mucosa oral, que, não se esqueçam, são dolorosas. Geralmente estas lesões curam sem deixar cicatriz, exceto se houver sobreinfecção bacteriana. Falando então da sobreinfecção bacteriana das lesões de varicela, esta é a complicação mais frequente, sendo causada pelos agentes comensais da pele, como os Streptococcus pyogenes ou os Staphylococcus aureus. Estas lesões podem impetiginar, ou seja, podem causar impétigo, que é uma infecção da epiderme, originando então as lesões com um halo eritematoso mais intenso e de maior dimensões, com sinais inflamatórios como calor, rubor, eritema e saída de conteúdo purulento, como podem ver nesta imagem da esquerda. Caso ocorra celulite, que é uma infecção da camada profunda da derme e do tecido celular subcutâneo, então já é necessário medicar com antibioterapia sistémica. Caso se trate de uma celulite localizada e sem sinais sistémicos, então mais provavelmente estamos perante um Staphylococcus aureus, logo tratamos com flucloxacilina. Se for uma celulite mais extensa e com sinais sistémicos, então o agente mais provável é os Streptococcus pyogenes. Não se esqueçam, pyogenes é pior, portanto causa um quadro mais disseminado e com sintomas sistémicos. Nestes casos devemos tratar com penicilina e clindamicina. A fascite necrotizante é uma infecção grave dos tecidos moles e requer desbridamento cirúrgico obrigatório. Existem depois outras complicações, nomeadamente a pneumonia, as complicações neurológicas como a encefalite e a meningite, o síndrome de Reye, caso o doente tome aspirina, entre outros. Em relação ao tratamento das infecções cutâneas, caso ocorra a impetigenização localizada das lesões, então podemos tratar com antibioterapia tópica, como a mupirocina ou o ácido fusídico, mas em caso de lesões mais extensas, temos de avançar para antibioterapia oral com flucloxacilina. Na celulite localizada e sem sintomas sistémicos, que tínhamos visto que era mais frequentemente causada pelos Staphylococcus aureus, também se usa antibioterapia oral com flucloxacilina. Caso estejamos perante uma celulite disseminada e com sintomas sistémicos, que tínhamos visto que era mais frequentemente causada pelos Streptococcus pyogenes, não se esqueçam, pyogenes é pior, ou se estivermos perante uma fascite necrotizante, então temos de associar antibioterapia endovenosa com penicilina e clindamicina. Atenção que estes doentes com varicela não devem ser tratados com corticoides tópicos nem com corticoides sistémicos, porque os corticoides reduzem a imunidade e, consequentemente, aumentam a replicação viral. Geralmente, a varicela é uma doença benigna e autolimitada, sendo o tratamento geralmente sintomático com antihistamínicos. Não se esqueçam que estes doentes têm muito prurido. Os antivirais como o aciclovir ou o valaciclovir não estão recomendados em geral nas crianças saudáveis, apenas em doentes de risco, com doenças crónicas ou então quando há complicações. Não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico nos doentes com varicela devido à associação com o síndrome de Reye, que é uma encefalopatia com toxicidade hepática. E pronto, agora que terminamos a varicela, vamos então falar sobre a sua reativação, que é o herpes zoster. Portanto, como tínhamos visto anteriormente, o herpes zoster corresponde à reativação do vírus da varicela, e esta doença é também conhecida como zona. Os doentes têm um quadro prodrómico que pode incluir febre, mal-estar geral e dor no dermátomo afetado, seguindo-se então um exantema tipicamente unilateral, com vesículas agrupadas e com base eritematosa e que tem uma distribuição entre 1 a 3 dermátomos sensitivos. Esta distribuição em forma de dermátomo é o que distingue o herpes zoster das restantes patologias. Os doentes podem ficar com uma nevralgia pós-herpética, mesmo após a resolução das lesões cutâneas. O tratamento é sintomático, sendo os agentes antivirais reservados apenas para os casos de doentes com alterações da imunidade. Vamos agora passar ao herpes simplex.
Existem dois tipos de herpes simplex. O tipo 1 fica latente a nível do gânglio trigêmeo, afetando frequentemente a mucosa orolabial, enquanto o tipo 2 fica nos gânglios sagrados, afetando a mucosa genital. É uma doença sexualmente transmissível e, portanto, é menos frequente em pediatria. E por este motivo vamos falar essencialmente da infecção pelo herpes simplex do tipo 1. Como vimos, existem dois tipos de infecção pelos vírus do grupo herpes e o vírus herpes simplex não é exceção. Quando existe primo-infecção pelo herpes simplex 1, chamamos de uma primo-infecção herpética, que pode ser subclínica na maioria dos casos, mas sabe-se que este agente é responsável pela maioria dos casos de estomatite até aos 3 anos de idade, podendo causar úlceras orais que são dolorosas e que podem ser múltiplas. Estes doentes habitualmente têm febre, têm cialorreia, odinofagia e têm dificuldade na alimentação devido à presença de úlceras orais dolorosas. Estes episódios são geralmente autolimitados, mas devem ser medicados com aciclovir, de modo a reduzir a duração e melhorar a alimentação nestes doentes. Não se esqueçam, estes doentes têm úlceras orais que são muito dolorosas, eles não querem comer, começam a perder peso e, portanto, isto tem de ser tratado. As recorrências são geralmente quadros menos graves e caracterizam-se por vesículas no lábio, a nível da junção cutâneo-mucosa, e têm alguma dor também ou disestesia associada. Na recorrência, o tratamento sintomático é o primordial. Vamos agora falar da doença mãos-pés-boca. Esta é uma doença viral que é principalmente causada pelo vírus Coxsackie A16, mas também pode ser causado por outros vírus Coxsackie A e B, ou então pelo enterovírus 71. Como sempre, estes doentes têm um quadro prodrómico, com febre e coriza, seguindo-se o aparecimento de vesículas e pústulas na mucosa orolabial e também na região genital, mãos e pés, podendo afetar as palmas e plantas. Não se esqueçam, isto aqui está tudo no nome. Se vemos uma criança com vesículas a nível das mãos, dos pés e da região perioral, então temos de pensar obrigatoriamente na doença de mãos, pés, boca. Tal como nos restantes exantemas no geral, o tratamento é essencialmente sintomático. E pronto, vamos agora falar sucintamente destes 3 exantemas vesiculares que são menos importantes. O molusco contagioso é causado pelo vírus que tem o mesmo nome que a doença, caracterizando-se clinicamente por vesículas duras e com uma umbilicação central. São geralmente assintomáticas, causando apenas compromisso estético. O estrófilo é uma reação de hipersensibilidade à picada de inseto, caracterizando-se por pápulas eritematosas distribuídas de forma assimétrica e com prurido. Geralmente o que o doente se queixa é que foi picado por um inseto e depois parece que essa lesão inicial se alastrou pelo corpo todo. Isto trata-se com antihistamínicos. O síndrome de Anotich-Crosty ou acrodermatite pode ser causado por vários vírus e causa pápulas eritematosas na face, nádegas e membros, poupando o tronco. E pronto, deixo-vos aqui uma tabela com todas as patologias que causam exantema vesicular de que nós falamos, para poderem ficar com a matéria resumida. Deixo-vos aqui também mais um algoritmo para conseguirmos pensar em exame e chegar ao diagnóstico mais provável com recurso a perguntas simples e concretas. Então, se o doente tiver várias lesões em múltiplos estadios de desenvolvimento, então temos de pensar obrigatoriamente numa varicela, em que podemos encontrar pápulas, máculas, vesículas, úlceras, crostas, tudo ao mesmo tempo dispersas pela pele do doente. Se o doente não tiver nada destas lesões, então vamos averiguar se existe uma distribuição típica em dermátomo. Caso esteja presente, então pensamos num herpes zoster. Se não tiver, então averiguamos se tem gengivostomatite, que indica uma primo-infecção pelo herpes simplex. Se não tiver, então vamos avaliar as mãos e os pés, sendo que se estiverem afetados, então estamos perante uma doença de mãos, pés, boca, que não se esqueçam é principalmente causado pelo vírus Coxsackie A16. As outras 3 entidades que falámos no fim parecem menos provável que saiam em exame e, portanto, não as coloquei aqui. Agora, vamos ver este caso clínico. Mais uma vez, aconselho que parem aqui a apresentação, leiam o caso com calma, sublinhem aquilo que acham que é mais importante e eu vou avançando para o slide seguinte, onde já tenho a informação toda sublinhada. E então, temos aqui uma menina de 3 anos que foi trazida ao serviço de urgência pelo aparecimento de borbulhas desde há 3 dias, muito pruriginosas, que se iniciaram a nível do couro cabeludo e que depois foram progredindo para o tronco. Tem sido saudável,
A mãe que a acompanha refere que a Matilde teve febre baixa nos dias anteriores ao aparecimento das lesões e, ao exame objetivo, encontramos vesículas, pápulas, pústulas e crostas não confluentes distribuídas pelo couro cabeludo, face, tronco e dorso. O restante exame objetivo é normal. E, portanto, qual é que era a primeira pergunta que nós tínhamos visto que devíamos fazer perante um exantema vesicular? Era exatamente ver se existiam múltiplas lesões em vários estadios de desenvolvimento, nomeadamente pápulas, vesículas, pústulas, úlceras, crostas, e é aquilo que nós encontramos aqui. E tínhamos visto que a doença em que tipicamente tínhamos várias lesões em diversos estadios de desenvolvimento era a varicela. E aqui nesta imagem, na fotografia da pequena Matilde, então podemos encontrar lesões em vários estadios de desenvolvimento que são muito típicas da varicela. E depois o que eles nos perguntam é qual é que é o tratamento mais adequado. Será iniciar a ciclovir oral, a ciclovir endovenoso? Iniciar antihistamínica e terapêutica sintomática? Aplicar mupirocina ou iniciar ácido acetilsalicílico? Portanto, tendo em conta que estamos perante um quadro de uma varicela não complicada, portanto, eles não referem que existe impetigização das lesões, não dizem que ela tem antecedentes pessoais de alguma doença com imunossupressão, portanto, tínhamos visto que o tratamento na doença não complicada era essencialmente de suporte e era com antihistamínico e, portanto, terapêutica sintomática. Deste modo, a resposta correta é a C. E pronto, agora vamos passar aos exantemas bolhosos que incluem estas 4 entidades. Recordando apenas as lesões primárias em dermatologia, as bolhas são lesões cutâneas com relevo, de conteúdo líquido, com mais do que 1 cm, o que as distingue das vesículas, que tínhamos visto que tinham menos do que 1 cm. Temos aqui algumas imagens com exemplos de doenças bolhosas, sendo as mais clássicas em dermatologia os pênfigos, mas que ficam aqui a título de exemplo de bolhas. Depois podemos ver também alterações cutâneas com bolhas a nível do eritema multiforme, no síndrome de Stevens-Johnson ou na necrólise epidérmica tóxica e no síndrome de Dress, e estes 3 sim vamos falar de seguida. As doenças que cursam com exantemas bolhosos nem sempre são de etiologia infecciosa. Podem incluir doenças infecciosas puras, como por exemplo o síndrome da pele escaldada estafilocócica, mas depois podem incluir complicações de doenças infecciosas mediadas imunologicamente, como o eritema multiforme e o síndrome de Stevens-Johnson, apesar desta entidade ser mais frequentemente causada por medicamentos. A última categoria de doenças que causam exantemas bolhosos são as reações de hipersensibilidade a fármacos, como o síndrome de Dress e, mais frequentemente, o síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. Vamos então começar com o síndrome da pele escaldada. Esta entidade também se pode chamar de doença de Ritter e é causada pela disseminação hematogénea de toxinas dos Staphylococcus aureus, que podem ter origem numa infecção cutânea como um impético, mas o que acontece é que existe disseminação hematogénea destas toxinas que depois causam epidermólise generalizada. Esta epidermólise, ou seja, a destruição da epiderme, origina inicialmente bolhas que são frágeis e que posteriormente rompem. Normalmente, depois evoluem bem, sem causar cicatriz. Esta é uma patologia que afeta especialmente as crianças com menos de 5 anos, porque geralmente têm menor clearance renal das toxinas dos Staphylococcus aureus. Quando nos deparamos com uma criança com suspeita de síndrome da pele escaldada estafilocócica, então devemos internar estes doentes e iniciar antibioterapia com flucloxacilina, que é um antibiótico beta-lactâmico que cobre os Staphylococcus aureus, bem como a clindamicina, que é um antibiótico inibidor da síntese proteica, que impede então a formação de novas toxinas esfoliativas que causam a epidermólise. Aqui temos algumas imagens da síndrome da pele escaldada estafilocócica. Inicialmente, as crianças podem apenas apresentar um edema facial e eritrodermia, que depois evolui para bolhas flácidas que rebentam e que têm o sinal de Nikolsky positivo. Vamos ver no slide seguinte o que é isto do sinal de Nikolsky. Então, o sinal de Nikolsky corresponde ao destacamento da epiderme quando se efetua pressão digital, como podemos observar nestes vídeos. Ocorre no síndrome da pele escaldada estafilocócica e no síndrome de Stevens-Johnson, que vamos falar de seguida.
A presença do sinal de Nikolsky indica a presença de um plano de clivagem a nível da junção da epiderme com a derme, portanto, a epiderme não está bem fixa à derme, causando o seu descolamento quando se aplica força. E pronto, terminamos então o síndrome da pele escaldada estafilocócica e vamos avançar para o eritema multiforme. O eritema multiforme corresponde a uma reação de hipersensibilidade que é mais frequentemente desencadeada por agentes infecciosos, mas também pode ser desencadeado por fármacos ou por tóxicos. No caso das infecções, que é o trigger mais importante, o agente mais frequentemente associado é o herpes simplex. O que nós encontramos clinicamente são as lesões clássicas em alvo, que correspondem a dois alvos eritematosos concêntricos de tonalidade distinta, com uma bolha central, como podem ver na imagem da esquerda assinalada com a seta. Portanto, estes doentes parece que estão cheios de pequenos alvos. O eritema multiforme pode ainda afetar as mucosas, especialmente a mucosa oral, e isto é uma coisa que até faz sentido, porque se o agente etiológico mais frequentemente identificado é o herpes simplex, que afeta as mucosas oral ou genital, então faz sentido que o eritema multiforme também afete as mucosas, porque é onde este vírus se encontra mais frequentemente. Em relação ao tratamento, tendo em conta que o eritema multiforme é uma reação de hipersensibilidade a alguma coisa, então devemos suspender esse fator desencadeante e podemos associar corticoterapia tópica em casos leves ou oral em casos graves. Agora vamos passar ao síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, que são dois casos muito graves. Então, estas doenças correspondem a uma reação de hipersensibilidade desencadeada mais frequentemente por fármacos, ao contrário do eritema multiforme, que era mais frequentemente causado por infecções. Existe uma grande panóplia de medicamentos que podem causar estas doenças, nomeadamente antiepiléticos, antibióticos, analgésicos, etc. O síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica são dois extremos da mesma doença, dependendo da quantidade de superfície corporal que está afetada. Se tiver menos de 10% da pele afetada, então estamos perante um síndrome de Stevens-Johnson. Se tiver mais de 30%, então denomina-se necrólise epidérmica tóxica. Entre os 10% e os 30% existe um overlap entre estas duas entidades. Em qualquer uma delas, as mucosas podem ser afetadas, mais frequentemente a nível conjuntival, oral e genital. Estes doentes têm um quadro que se inicia com febre e com mal-estar, começando com uma erupção macular vermelha escura, que depois evolui para necrose da epiderme com formação de bolhas flácidas que rebentam, portanto tem o sinal de Nikolsky positivo, com posterior destacamento da epiderme. Estes doentes são equivalentes aos grandes queimados porque perdem muita superfície cutânea, perdendo as funções normais da barreira cutânea, nomeadamente a nível da proteção contra agentes externos, como por exemplo as infecções, mas também perdem a capacidade de retenção de fluidos e eletrólitos, tendo frequentemente desequilíbrios hidroeletrolíticos. Aqui temos mais algumas imagens. Na imagem da esquerda podemos ver aquela erupção inicial macular vermelha escura, sendo que a nível mediano já se observam duas lesões de epidermólise. Na imagem do meio temos o envolvimento da mucosa oral e na imagem da direita já existe epidermólise franca. Não se esqueçam que estas patologias têm sinal de Nikolsky positivo. Em relação ao tratamento, estes doentes são uma verdadeira emergência, pelo que devem ser admitidos em unidades de cuidados intensivos ou unidades de queimados. Deve ser descontinuado o agente causal e deve ser iniciado tratamento de suporte. Não se esqueçam, estes doentes tratam-se como verdadeiros queimados porque eles perdem muita superfície cutânea e, portanto, precisam de muito tratamento de suporte, nomeadamente fluidoterapia. Em relação ao tratamento, existem várias opções que não me parece que sejam muito relevantes. O mais importante é mesmo saberem que estes doentes têm de ser tratados como se tratassem de grandes queimados, com tratamento de suporte. Vamos agora falar muito sucintamente no síndrome de DRESS. O síndrome de DRESS. DRESS é um acrónimo para Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, sendo uma reação de hipersensibilidade tipo 4 desencadeada exclusivamente por fármacos. Por não ser uma doença infecciosa, coloquei aqui apenas os achados principais. Mas basicamente esta doença tem um período de latência que é longo, de 3 a 8 semanas. Depois origina-se um exantema generalizado que também dura muito tempo,
com envolvimento multissistémico, nomeadamente adenopatias, hepatite, nefrite intersticial e analiticamente cursa com eosinofilia. Portanto, a mnemónica aqui é pensar num longo vestido vermelho, porque temos um longo período de incubação, um exantema de longa duração, um longo envolvimento sistémico e depois temos a eosinofilia, que são células de cor avermelhada. O tratamento é feito com a descontinuação do agente causal e corticoterapia tópica ou sistémica. À semelhança dos outros tipos de exantemas, deixo-vos aqui uma tabela que resume os vários tipos de exantemas bolhosos que falámos. Agora vamos resolver um caso de um exantema bolhoso. À semelhança dos anteriores, sugiro que parem aqui a apresentação, leiam o caso com calma e eu vou avançando para o slide seguinte. Então, temos o caso de uma menina, a Mariana, uma menina de 4 anos, que foi trazida ao serviço de urgência pediátrico por aparecimento de febre e por aparecer que apanhou um escaldão no corpo todo, há cerca de um dia. Portanto, isto aponta-nos para o quê? Para uma eventual eritrodermia. A mãe refere que a menina se encontra com mais irritabilidade, nega vômitos, diarreia, odinofagia ou exposição solar excessiva, não é? Porque se ela parece que apanhou um escaldão, temos de perguntar se existe de facto exposição solar, que não existe. Não tomou nenhuma medicação recentemente. Ao exame objetivo encontramos uma criança com um aspecto doente, em eritrodermia, com o aparecimento de pequenas bolhas na região do pescoço que rompem com a aplicação de pressão digital. O restante exame objetivo não revela alterações. Portanto, tal como está aqui assinalado, não se esqueçam, quando existe o destacamento da epiderme com a pressão digital, estamos perante um sinal de Nikolsky, que evidencia epidermólise. Tínhamos visto que o sinal de Nikolsky nesta aula estava presente em duas patologias, que eram o síndrome da pele escaldada estafilocócica e o síndrome de Stevens-Johnson. E depois eles perguntam-nos qual é que é o próximo passo mais adequado, tendo em conta o caso clínico. Ora, se nós já vimos que, tendo o sinal de Nikolsky, existem aquelas duas opções, que são duas opções que são graves, então a primeira coisa que nós temos de fazer numa doente destas é internar, ok? Nós vamos depois iniciar antibioterapia, mas não vai ser em ambulatório, vai ser em internamento. Medicar com paracetamol, tudo bem, mas inicialmente a criança tem de ficar internada para ficar em vigilância. E as duas outras opções também não estão corretas. E pronto, agora que terminamos a aula em termos teóricos, vamos então resolver os casos da PNA 2019. Então, mais uma vez, sugiro que parem aqui a apresentação, leiam o caso com calma e eu vou andando para o slide seguinte, onde já tenho tudo sublinhado. Então, temos aqui um rapaz de 7 anos que vem ao consultório por lesões cutâneas pruriginosas com 5 dias de evolução. No início do quadro tinha febre e rinorreia, portanto um quadro prodrómico. Ao exame objetivo tem febre, 38,7, de resto não tem nada de especial, tem um bom estado geral. Ao exame de orofaringe verifica-se a presença de vesículas no palato e enantema. Apresenta lesões papulares e vesiculares em número moderado no tronco, membros superiores, couro cabeludo e períneo, algumas das quais em crosta. No antebraço esquerdo apresenta múltiplas lesões sudativas com área de eritema e calor circundante. E depois o que eles nos perguntam é qual das seguintes alternativas é a opção terapêutica mais adequada neste momento. Portanto, nós temos aqui um caso de um rapaz com varicela, portanto tem lesões pruriginosas, tem febre, tem vesículas no palato, tínhamos visto que a varicela podia causar úlceras orais, e também apresenta vesículas nos membros superiores, couro cabeludo, períneo, alguma das quais em crosta. Portanto, isto é um quadro clínico muito sugestivo de varicela. E depois eles dizem-nos que a nível do antebraço esquerdo apresenta lesões exudativas com área de eritema e calor circundante. Estes achados são muito sugestivos de uma infecção secundária bacteriana das lesões com um quadro de dermohipodermite. Nós tínhamos visto que a sobreinfecção bacteriana era a complicação mais frequente da varicela e, portanto, já existe aqui um quadro de uma celulite. E o que é que nós fazíamos quando existia um quadro de uma celulite, que neste caso é localizada e não aparenta ter outros sinais sistémicos? Era medicar com flucloxacilina oral, sendo esta a resposta correta. Aqui temos o segundo caso clínico da PNA 2019. Mais uma vez sugiro que parem aqui, leiam o mais importante e eu vou avançando para o slide seguinte.
Então, temos uma lactente de 6 meses de idade que é trazida ao serviço de urgência pela mãe por apresentar febre, rinorreia, recusa alimentar e choro persistente nas últimas 12 horas. Esta lactente teve uma gestação de termo, sem intercorrência, saudável, o esquema vacinal está atualizado, portanto isto era uma das primeiras coisas que nós devíamos ver. A nível de sinais vitais, tem uma temperatura timpânica de 39,5, uma frequência de 153 e tem uma pressão arterial de 63 por 35. Portanto, ela está hipotensa. Ao exame físico, apresenta-se com um ar doente, irritável, com tempo de preenchimento capilar de 4 segundos e um exantema macular do tronco. Quando nós tínhamos um exantema maculopapular, quais eram as primeiras coisas que tínhamos de ver? Era ver se tinha o PNV atualizado. Neste caso, tem, apesar de ser uma criança de 6 meses que ainda não tem VASP, não nos dizem que existe um contexto epidemiológico de contacto com pessoas não vacinadas, portanto vamos assumir que não tem nada aqui desta parte. E a segunda coisa que nós devíamos perguntar era se existem sinais de choque, ou se a criança está com um ar doente, ou se tem outros sinais de má perfusão periférica. E aqui, sim, nós encontramos estas alterações e, portanto, perante um quadro de um exantema maculopapular com sinais de má perfusão periférica e choque, qual é que era aquela coisa que nós tínhamos de pensar? Era no síndrome de choque tóxico. Não se esqueçam, está no nome. As crianças estão em choque. Isto é um quadro mesmo muito grave. E depois eles perguntam-nos qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado. Será administrar antipirético, administrar antibiótico endovenoso, administrar bolos de soro fisiológico, fazer uma gasometria, fazer uma punção lombar? Portanto, nós tínhamos visto estas crianças em choque, nós temos de tratar o choque. E o choque trata-se como? Trata-se com soro fisiológico ou trata-se com outro tipo de fluidos. Mas não se esqueçam, as crianças estão em choque, nós temos de tratar o choque, ok? Porque é o choque que mata. Depois de conseguirmos estabilizar as crianças a nível hemodinâmico, então podemos iniciar antibioterapia e fazer todos os testes que são necessários. Mas perante uma criança com choque, e muito provavelmente com síndrome de choque tóxico, o próximo passo mais adequado é então administrar bolos de soro fisiológico. Depois temos aqui o terceiro caso e aconselho que façam como fizemos anteriormente. Então, temos um rapaz de 3 anos de idade que é trazido ao consultório por um exantema pruriginoso, caracterizado por pápulas, vesículas, pústulas com base eritematosa, dispersos por todo o corpo, com aparecimento nesse dia associado a febre e rinorreia, com 2 dias de evolução. Portanto, temos um exantema que tem vesículas e tem pápulas e tem pústulas. E o que é que nós tínhamos visto que causava isto tudo e também era pruriginoso? Era a varicela. Não se esqueçam, a varicela é um quadro que tem tipicamente lesões em vários estadios de desenvolvimento e as lesões na varicela vão variando ao longo do tempo, portanto vão evoluindo de pápulas para vesículas, de vesículas para úlceras, de úlceras para crostas, e portanto este quadro é mais provavelmente de uma varicela. Temos aqui o quarto caso, sugiro que o façam novamente como fizemos anteriormente, eu vou avançando para o slide seguinte. Então, temos uma mulher, uma adolescente de 18 anos de idade, estudante universitária, que vem ao consultório por dor de garganta, tosse leve e adenopatias desde há 3 dias. Tem estado a tomar medicamentos, vive num dormitório, mas ninguém está doente, e ela também refere alguma dor abdominal. Os sinais vitais são temperatura 38,2, portanto está com febre. Depois tem também a orofaringe conjugado nos pilares amigdalinos, temos gânglios aumentados de tamanho nas cadeias anteriores e posteriores bilateralmente e depois observa-se um abdômen obeso e o fígado e o baço conseguem ser palpáveis, portanto ela tem hepatosplenomegalia. E depois dizem-nos qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável. Apesar dela não ter exantema, o que é que nós temos aqui? Temos um quadro de uma adolescente com dor de garganta, com febre, com uma orofaringe que tem exudado, com gânglios aumentados de tamanho nas cadeias anteriores e posteriores e tem hepatosplenomegalia. Onde é que nós tínhamos visto isto? Tínhamos visto que isto acontecia na mononucleose e é exatamente esse o diagnóstico correto. E porquê é que não é uma faringite streptocócica? Também podia ser. A faringite streptocócica também causa exudado a nível dos pilares amigdalinos, também causa adenopatias, também causa febre, mas aqui o que distingue a faringite streptocócica de uma mononucleose é a presença de hepatosplenomegalia.
Não se esqueçam, a mononucleose era mais frequente nos adolescentes, é causada pela infecção pelo vírus Epstein-Barr, causa proliferação generalizada do tecido linfóide, nomeadamente do fígado e do baço, e também nas amígdalas, por isso é que também ela tem estudado nos pilares amigdalinos. Mas pronto, aqui neste caso, então, o diagnóstico é de uma mononucleose. Temos aqui então o último caso, que sugiro que façam novamente como fizemos anteriormente. Então, temos um adolescente de 13 anos que vem à urgência por manter queixas de odinofagia, apesar de já ter feito o teste dos streptococcus que foi negativo. Para além disso, tem também uma faringite exudativa com aumento do volume amigdalino, adenopatias e febre. Depois, o rapazito fez análises e tinha uma linfocitose com linfócitos atípicos. Onde é que nós já vimos isto? Portanto, temos um adolescente de 13 anos que tem odinofagia, não tem streptococcus, tem aumento do volume amigdalino, adenopatias, febre e linfócitos atípicos. Onde é que nós tínhamos visto que encontrávamos esta junção de fatores? Era na mononucleose infecciosa. E qual é que era o agente que causava a mononucleose infecciosa? Era o vírus Epstein-Barr. Daí que seja essa a resposta correta. Vamos agora falar sobre as principais take-home messages. Então, em relação aos exantemas maculopapulares, não se esqueçam, um exantema é um aparecimento súbito de lesões cutâneas difusas e é especialmente causado por vírus. O sarampo acontece nas crianças não vacinadas, não se esqueçam das manchas de Koplik nos pródromos, que são patognomónicas, e é uma doença de avicção escolar obrigatória. A escarlatina é uma complicação cutânea da amigdalite por streptococcus pyogenes. A amoxicilina é a primeira linha de tratamento, só fazíamos a penicilina caso não houvesse cumprimento por parte da criança e dos pais, ou então se a criança não tivesse via oral. É também uma doença de evicção escolar obrigatória. A rubéola acontece nas crianças não vacinadas, cursa com adenopatias cervicais, é também uma doença de evicção escolar e não devem contactar com grávidas devido ao risco de rubéola congénita que tínhamos visto que tinha várias complicações a nível fetal. A quinta doença, o eritema infeccioso, era causado pelo parvovírus B19, afetava crianças em idade escolar e tinha aquela cara típica, a cara esbofeteada. E não se esqueçam que aqui a mnemónica é a chapada com 5 dedos. A sexta doença, o exantema súbito, era principalmente causado pelo vírus herpes humano 6, afetava lactentes e tinha um bom estado geral. E aqui a mnemónica é: o meu ex era muito imaturo, portanto era um bebê, e tinha herpes, porque a sexta doença é causada pelo vírus herpes humano 6. Em relação à mononucleose, é causada pelo vírus Epstein-Barr, que causa proliferação dos órgãos linfóides e causa exantema, especialmente se houver toma de amoxicilina ou ampicilina, e afeta especialmente os adolescentes. O síndrome do choque tóxico correspondia a uma reação causada pelos streptococcus pyogenes ou pelos staphylococcus aureus, que causavam uma grande proliferação dos linfócitos T e causavam vasodilatação, choque, etc. E, portanto, estas crianças têm um mau estado geral e estão em choque. A primeira coisa a fazer é resolver o choque com fluidos e devem ser admitidos nos cuidados intensivos. A doença de Kawasaki, não se esqueçam, era uma vasculite e tinha uma panóplia de sintomas, cuja mnemónica era o CREAM. E o que era o CREAM? Era então conjuntivite, rash, edema, eritema ou descamação das mãos ou dos pés, adenopatias e envolvimento da mucosa orolabial. Estes doentes também têm febre, obviamente. A imunoglobulina é o fundamental do tratamento e o tratamento deve ser iniciado o mais rapidamente possível para evitar as dilatações coronárias. A descamação das mãos e dos pés pode ocorrer na doença de Kawasaki e na escarlatina. Portanto, não se esqueçam, descamação. De escarlatina, capa de Kawasaki. Depois, em relação aos exantemas vesiculares, a varicela tem máculos ou pápulas, vesículas, úlceras, crostas pruriginosas. Portanto, não se esqueçam, tem várias lesões em diversos estadios de desenvolvimento. É uma doença de evicção escolar e a maior parte dos casos é benigno e autolimitado e é apenas tratado com antihistamínico e terapêutica sintomática. Não devem usar corticoides, porque os corticoides diminuem a resposta imunitária, o que aumentaria a proliferação viral. O herpes zoster corresponde à reativação do vírus varicela zoster, tem uma distribuição típica em dermato e pode causar a nevralgia pós-herpética. O herpes simplex, tínhamos visto que existiam dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2.
O tipo 2, como é de transmissão sexual, não é tão frequente em pediatria e, portanto, aqui abordamos apenas o tipo 1. E o tipo 1 envolve a mucosa orolabial com úlceras dolorosas e, como existem úlceras dolorosas, as crianças não comem e não comer é mau para as crianças e, portanto, temos de tratar logo com aciclovir na primo-infecção. A doença mãos-pés-boca era principalmente causada pelo Coxsackie A16. Não se esqueçam, está no nome, mãos-pés-boca, portanto encontramos vesículas e crostas a nível das mãos, dos pés e da região perioral. O molusco contagioso eram vesículas endurecidas e umbilicadas, que não têm mal nenhum, só têm compromisso estético. O síndrome de Gianotti-Crosty ou acrodermatite podia ser causado por uma série de vírus e causa pápulas e vesículas a nível dos membros. O estrófilo é uma reação de hipersensibilidade à picada de inseto. Os exantemas bolhosos, não se esqueçam, tínhamos a síndrome da pele escaldada estafilocócica, que era causado pelas toxinas esfoliativas dos estafilococcus aureus, que causam eritrodermia e bolhas que rebentam facilmente. Tinha sinal de Nikolsky positivo. As crianças têm de ser internadas e de ser tratadas com flucloxacilina e clindamicina. O eritema multiforme era uma reação de hipersensibilidade, especialmente a infecções, sendo aqui o agente mais frequente o herpes simplex. Tem as lesões em alvo que são típicas com uma bolha central. Depois o síndrome de Stevens-Johnson, ou de necrólise epidérmica tóxica, é uma reação grave mais frequentemente a fármacos, mas também pode ocorrer a infecções. Existe um destacamento da epiderme grave. Estes doentes têm sinal de Nikolsky positivo, têm de ser internados nos cuidados intensivos ou nas unidades de queimados. O síndrome de Dress era uma reação de hipersensibilidade tipo 4 a fármacos, tem um quadro arrastado com envolvimento multissistémico e eosinofilia. E pronto, chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham percebido tudo. Alguma coisa que seja necessário, estão perfeitamente à vontade para me enviar algum e-mail ou para me contactar pela plataforma. Muito obrigada por terem assistido e bom estudo a todos.